Olá, caros alunos, iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula falaremos um pouco sobre a cultura grega. Na aula anterior, nós falávamos um pouco sobre a Grécia de uma forma geral, sobre a democracia, sobre a civilização cretense e micênica, sobre a polis grega, aquela chamada cidade-estado, sobre as colônias gregas, Atenas, Esparta, sobre as guerras greco-pérsicas, e assim por diante. Nesta aula, nós especificaremos um pouco mais sobre a cultura grega, falando um pouquinho sobre a religião grega, sobre as Olimpíadas e a filosofia. Falávamos anteriormente que a cultura grega era politeísta. O que significa isso? Eles acreditavam que existiam vários deuses, e esses deuses viviam no Olimpo. Por isso, para a gente hoje que tem uma cultura judaico-cristã, Olimpo é sinônimo de céu, como se fosse o céu dos gregos. Os deuses gregos eles tinham as características parecidas com as dos seres humanos. Tinham raiva, tinham inveja, relações de amor, de ciúmes, etc. E eles podiam tanto favorecer quanto prejudicar os seres humanos. Nesse sentido, os seres humanos eles precisavam fazer sacrifícios para agradar os deuses, orações, festas e assim por diante. Então, por exemplo, se você queria manter um tempo de paz, você fazia, por exemplo, um sacrifício ao deus da guerra para agradá-lo e assim por diante. Zeus era considerado o deus mais poderoso dos deuses gregos. A esposa de Zeus era chamada de Hera e o filho dele se chamava Ares. A gente tem na cultura grega vários deuses com várias características específicas. Alguns são muito famosos. Por exemplo, Poseidon, que era o deus dos mares, é muito falado. A gente tinha também Afrodite, que era a deusa do amor, também muito conhecida. Alguns menos conhecidos, por exemplo, Ártemis, era a deusa da caça. A gente tinha Atena, que é a deusa da sabedoria. Deméter, a deusa da fertilidade. Apolo, deus da música. Hefesto, deus do fogo e da metalurgia. Hermes, o deus mensageiro. Este, a deusa dos lares. Então, como eu disse, os seres humanos eles tinham que fazer sacrifícios a esses deuses, exatamente para agradá-los. Além de fazer orações, celebrações, etc. Faziam santuários em homenagens a esses deuses. Eles também cultuavam heróis. O herói grego, na verdade, era sempre filho de uma divindade com um mortal. Poderia ser um deus com uma mortal ou uma deusa com um mortal. Os gregos eles criaram muitos mitos, a mitologia grega é muito vasta nesse sentido. A gente não pode dizer com certeza, esse deus tinha essa característica ou fez isso ou aquilo. Não, na verdade existia uma tradição passada de pai para filho que eles iam contando. Alguns escritores, principalmente Romero e Hesíodo, que vão trazer isso à tona, trazer esses escritos em forma de poesia. E aí as pessoas vão conhecer um pouco mais algumas características. Mas era muito variável. Às vezes uma pessoa contava a história de um deus de uma forma, outro já contava de outra. Assim como uma história que é contada por várias pessoas. Outra característica interessante da cultura grega eram os Jogos Olímpicos. O primeiro deles se tem notícia que aconteceu em 776 a.C., na cidade de Olímpia. Por isso que vem Jogos Olímpicos. Eles ocorriam sempre em homenagem a Zeus. E eles ocorriam de 4 em 4 anos. Quando se aproximava a data da realização, todas as guerras eram interrompidas. Então era tão importante os Jogos Olímpicos que se tivesse alguma nação guerreando com outra, eles interrompiam a guerra e tinham os Jogos Olímpicos, naquele momento de paz. Então até a Olimpíada era um símbolo da paz. Os homens das mais variadas profissões, das diferentes cidades, viajavam para lá para participar desse grande acontecimento esportivo que também era cívico e religioso. Eles tinham um perfil militar e aristocrático. Por quê? Primeiro, porque eles repetiam exercícios de guerra. E segundo, porque o objetivo de um atleta era sempre se destacar com honra frente aos competidores. A recompensa pela vitória numa competição era sempre simbólica. Ainda é até hoje. Os vencedores ganhavam uma coroa feita com folhas de louro e eram recebidos com enorme entusiasmo na volta à sua cidade natal, onde se erguiam estátuas em homenagens a eles. A presença de mulheres era proibida, tanto nas competições como na plateia. Ao contrário de hoje, que hoje a gente sabe que as mulheres, inclusive, conquistam várias medalhas olímpicas. Em relação às artes, a gente pode dizer o seguinte: elas eram humanistas no sentido que elas valorizavam o ser humano. Por exemplo, o teatro. O teatro era em homenagem ao deus Dionísio. E na época desse teatro, todos eram incentivados a comparecer, inclusive as pessoas pobres, eles eram gratuitos, todos podiam assistir. Em Atenas, todas as atividades eram interrompidas para as pessoas assistirem ao espetáculo. E eram vários espetáculos, um atrás do outro. Os autores teatrais gregos escreviam peças que continuavam sendo montadas pelo mundo inteiro.
Até hoje a gente tem algumas peças teatrais que eram daquela época, por exemplo, Édipo Rei. Os gregos eles foram inventores de dois gêneros teatrais consagrados, a comédia e a tragédia. A tragédia grega ela tinha como tema a mudança drástica do destino das pessoas. E a comédia recorria ao humor para fazer críticas aos costumes, aos políticos. E era interessante, por quê? Primeiro, a tragédia era para mostrar um pouquinho o drama que as pessoas viviam, também embasado na realidade. E a comédia também era embasada na realidade, só que de forma cômica. Então, você queria fazer uma crítica ao governo, por exemplo, você fazia aquilo de forma teatral. Então, as pessoas acabavam acompanhando os acontecimentos políticos através do teatro. Então, a cultura, ela envolvia isso tudo. Em relação às esculturas, por exemplo, as esculturas eram expostas em locais públicos, como templos, fontes e praças. A maioria delas eram obras encomendadas pelo governo da cidade. Os escultores gregos da época clássica se esforçavam para reproduzir a figura humana de forma harmoniosa e respeitando suas proporções. Então tinha aquela preocupação de ser idêntico, né? Então quando a gente vê uma estátua grega, ela está tentando ser sempre idêntica ao original. As pinturas gregas, da cerâmica, que eram usados para transportar alimentos, eles tinham cenas da mitologia grega, e às vezes também até do dia a dia. Entre as técnicas de pintura criadas pelos gregos, as duas mais conhecidas são as técnicas de figuras negras e de figuras vermelhas. Falando ainda um pouco da cultura, nós temos também a filosofia, que é o que ficou mais famoso em relação à cultura grega. Como eu disse na aula passada, a polis grega ela favorecia o debate político, favorecia a troca de ideias, a liberdade que as pessoas tinham em participar ativamente das decisões do governo e etc. Então isso favoreceu o desenvolvimento da filosofia. O aparecimento da filosofia na Grécia, ele não foi um fato isolado, ele estava ligado ao nascimento da polis, a partir do período arcaico. Os gregos eles procuravam organizar sua vida na cidade, tomando conta de seu próprio destino. Então a filosofia vai buscar explicar tudo o que existe. A religião ou o mito vão perder um pouco a força. Como eu disse, a mitologia grega ela também era utilizada para explicar a realidade. Como eu disse, as pessoas faziam celebrações aos deuses exatamente para poder tentar se favorecer na vida. E o filósofo ele vai tentar buscar uma outra alternativa, uma alternativa que ele vai buscar através da razão. Ou seja, eu vou tentar compreender realmente o motivo, por exemplo, do sofrimento humano, ou das guerras e assim por diante. Alguns são mais conhecidos. Um filósofo que pode ser considerado referência para a história da filosofia é Sócrates. Sócrates, tanto que ele é uma referência para a filosofia principalmente antiga, que a gente chama os filósofos que o antecederam de pré-socráticos. Alguns deles são os filósofos de Mileto, que vão tentar buscar uma arqué, ou seja, um princípio de todas as coisas. A gente tem, por exemplo, Tales de Mileto, que vai dizer que o arqué, ou o princípio de todas as coisas, seria a água. Nós vamos ter Anaximandro, que vai dizer que é o infinito, Anaxímenes, que vai dizer que é o ar, Empédocles, que são os quatro elementos, terra, ar, água e fogo, Demócrito, que vai dizer que são os átomos, e assim por diante. E a gente vai ter também alguns famosos pré-socráticos, que são Heráclito e Parmênides. Heráclito, aquele famoso filósofo que vai dizer que não se banha duas vezes no mesmo rio, querendo dizer que as coisas vão se alterar o tempo todo, que tudo se altera, nada permanece o que é, tudo flui, ele vai dizer, e Parmênides que vai dizer exatamente o contrário, E depois desses pré-socráticos, nós vamos ter a figura essencial da filosofia antiga, que é Sócrates, que é a referência, o marco filosófico. Sócrates ele vai acreditar que o meio ideal para se chegar ao conhecimento era o diálogo. Ele vai deixar de preocupar inicialmente com aquelas questões que os filósofos pré-socráticos preocupavam, que era o princípio de todas as coisas. Ele vai tentar preocupar principalmente com as questões vinculadas ao ser humano na época. Inicialmente, por meio de perguntas inteligentes, ele vai levar as pessoas a reconhecerem o que desconheciam do assunto. Isso ele chamava de ironia. E depois, aos poucos, ia levando a pessoa a pensar sobre suas próprias afirmações, até chegar a uma conclusão racional, uma definição. Ou seja, ele vai deixar de preocupar com o princípio das coisas, mas ele vai buscar alguma coisa útil para a vida cotidiana do cidadão. Por exemplo, o que é a justiça? Eu posso buscar uma essência de justiça? E ele vai debater muito com os filósofos da época, que eram chamados de sofistas, que eles acreditavam que não, que tudo é uma questão de convenção, que as pessoas não concordavam entre si, que não existe uma essência de justiça e assim por diante. Então esse vai ser o debate principal de Sócrates com os sofistas. Depois de Sócrates, nós temos o seu discípulo, Platão, que viveu muitos anos com Sócrates e vai fundar a escola chamada Academia.
Lá se estudava filosofia, matemática, ginástica, ou seja, não era só filosofia, né? Era uma gama de conceitos. Na verdade, a filosofia ela estava muito misturada com essas outras coisas, né, na época. Ciência e filosofia não tinha separação, né? Para Platão, existiam dois mundos, né? O mundo dos fenômenos, que se pode ver ou tocar, né? Que é ilusório, seria o que a gente chama de mundo sensível, esse mundo nosso, e o mundo das ideias, que é um mundo que ele vai dizer que onde se encontram as ideias universais, a verdade, o bem, a bondade, a justiça, ou seja, ele vai dizer, existe uma ideia de bem mesmo, mas nós estamos longe dela, ela está lá no mundo das ideias. Aristóteles vai ser discípulo de Platão, que vai frequentar a escola de Platão e depois vai discordar dele quanto à existência, por exemplo, dessa duplicidade de mundos, né? Ou de ideias universais e assim por diante. Ele vai considerar que é necessário testar a validade das ideias. E o único meio de fazê-lo seria por meio da experiência. Uma importante contribuição dele é o seguinte: ele vai tentar sistematizar a lógica e organizar o pensamento, a argumentação e assim por diante. E vai escrever sobre tudo. Aristóteles era uma enciclopédia ambulante. Ele escreve sobre biologia, ele escreve sobre filosofia, né? Ele escreve sobre política e assim por diante. E vai demonstrar com isso uma vasta cultura. Depois nós temos também aqueles que são famosos até hoje em razão da ciência. Por exemplo, Hipócrates. Hipócrates ele vai ser considerado o pai da medicina ocidental. Ele era um médico grego, né, que fundou a medicina ocidental. Ele descobriu que as doenças elas possuem causas naturais. Numa época em que se acreditava que as doenças ocorriam por força do destino. Né? Imagina, os deuses quiseram, por exemplo, que eu pegasse uma gripe e depois virasse uma pneumonia e morresse. Não, ele vai descobrir que existem causas naturais que vão trazer a doença. Né? Então ele vai ser o primeiro estudioso a perceber a relação entre o modo de vida de um paciente e a doença que era contraída por ele. Eu peguei um resfriado depois de ter pego uma chuva, uma friagem. Será que é exatamente a chuva que causou a doença? Aí vai analisar. Não, aí depois ele vai tentar encontrar uma explicação para isso. Mas essa busca é muito interessante, porque antes não se atribuía uma ideia de causa e efeito, né? Não, a causa era sempre uma causa transcendental, os deuses, etc., a vontade dos deuses. Agora não, ele vai trazer uma causa no próprio mundo. A relação, por exemplo, entre a falta de cuidado e a higiene, ele vai mostrar que isso também causa doenças e assim por diante. É uma das heranças que a gente tem da cultura grega muito importantes para nós. Então, gente, era só uma pincelada, como eu disse. Essa aula foi baseada no livro de História do 6º ano do Alfredo Boulos Júnior. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, podem deixar nos comentários, até mesmo mais especificamente sobre a área de filosofia, que eu poderia até fundamentar um pouco mais se essa aula fosse um pouco maior. Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.